Fala galera, beleza? Aqui é o Rodrigo do canal Gameplays. Então, cara, quanto gostou, de volta e tô trazendo um jogo aqui bem legal de simulador do metrô. É bem um simulador, né? Que ele é uma pessoa do metrô, você nem tá na cabine, mas é um jogo bem legal que você controla um trem, você tem estações, você tem roupa de pressa, tem estações, você tem passageiros para pegar, você vai elevando o metrô até o início da primeira estação até o fim. Como você no jogo, você faz o metrô simulador, faz o metrô simulador. Aqui nós temos vários números de linha que você, se for jogar, você escolhe. Temos a número 1, eu já joguei, acho que esse jogo é bem legal. S, número 1, Quest, número 4, número 5, número 6, número 7 bis. Esse aqui é 7 bis e 3 bis, porque ele sai de 7 bis, chega até os 3 bis, tá? Esse é o número 12 e esse aqui é o número 14. Eu vou aqui trazer um jogo só para vocês quiserem jogar, vocês pesquisem aí, para vocês finalmente, é muito legal, deixa eu ver aqui, a estação número 12, tá? Olha aqui a estação número 12, aqui tem várias, esse botãozinho aqui que está escrito entendeu? 7 track se você quiser clicar nele, que você correr, deixa eu clicar, fica só o botãozinho mesmo. Se você apertar durante o jogo, você estiver conduzindo o trem, vai acontecer algum problema na via e o trem vai parar ou você vai parar. Se você quiser continuar no trem aperta, você não aperta se você quiser que tenha alguma interrupção no modo de jogo, alguma coisa na via, se vê um apagão no metrô, e você aperta ele para deixar essa setinha. Ou se você tem vários trens, tá? Para escolher, cada linha tem uma quantidade de um trem, tá? Aqui nós temos 3, 6, 7 trens, tá? Eu vou escolher esse daqui, que é o mais novo, que foi atualizado agora. Apertou o play, então eu vou jogar. Se alguns sons, segura, calma. Se algum som quiser se incomodando o vídeo, tá? Vocês avisam aí, beleza? Como vocês viram, né? Eu fui abaixar o som e acabei clicando no jogo e o trem já andou. Aqui nós temos a alavanca, aqui nós temos a velocidade, esse botão vermelho é para fechar as portas. Aqui ele está, esse aqui é o trem, ele está na estação, os passageiros já entram, como você pode ver. Aqui é os 50 km que você pode andar durante essa pista. Deixa eu botar aqui a pausa, com os 50 km, aqui você pode pausar. E ali você pode voltar ao menu principal, tá? Aqui é os 50 km, que é o limite máximo de você andar na pista, mas se você quiser, você pode passar, mas quando você passar, você vai perdendo ponto. Como você vai ver ali, eu tenho 53 pontos, eu tenho 1 minuto e 8 segundos para chegar na outra estação, mas isso também não é muito importante. Essas luzes verdes é quando você deve andar, tá? E a luz vermelha é quando você deve parar. Mas como eu não apertei aquele botão de ter dificuldade durante a via, então ele não vai botar vermelho. E ali, tá vendo o nome Start? Ou quando sair da estação, aquele nome vai apagar. Quando estiver chegando, aquele nome vai acender. E todos esses nomes embaixo, numa linha verde, são os nomes das estações que eu vou seguir. Então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 estações até o final aqui da minha linha, tá? Então, se você, vamos voltar aqui ao jogo, tá? Vou baixar um pouquinho mais, tá? Pronto. O botão vermelho você fecha as portas. Tá vendo essa linha amarela? Deixa eu baixar um pouquinho mais. Deixa eu pôr. Vocês estão vendo essa linha, deixa eu falar aqui, vocês estão vendo essa linha amarela que está na estação, aí você
para você abrir as portas do trem para pegar os passageiros, você tem que passar dela. Se você parar antes dela e abrir as portas, nenhum passageiro vai ser muito fácil, vai entrar. Você vai ter que passar dessa linha para poder os passageiros entrar, ok? E descerem. No botão vermelho, o trem fecha as portas, e no botão verde, deixa eu voltar aqui, o trem abre as portas. É você sair para poder você andar, tá? Tem alguns trens que ele anda com a porta aberta, tem outros que eles não andam com a porta aberta, não andam com a porta fechada. Esse daqui tem que fechar as portas, esse aqui anda com as portas abertas, mas é melhor fechar as portas. Vamos lá. Aqui você tem a alavanca, né? E você vai pressionando ela. Cada vez que você vai subindo, a velocidade aumenta. Cada vez que você vai descendo, a velocidade vai abaixando. E você tem, olha, eu já passei. Era para ir 25 km, já passei, tá 40. Então vou perdendo ponto ali, ó. Tá em 47, 46. Aí se eu for abaixando, tá? Ele vai diminuir a velocidade, pode ir até em 35. Eu vou abaixar, pronto. Então eu estou no limite. Mas eu nunca respeito isso, então fica muito demorado. Vou continuar, tá? Esses pontos não importam. Se você quiser respeitar, o jogo é normal, é tranquilo. Se você passar, estou freando aqui para não passar da estação. Se você passar da estação, o trem não volta atrás, ele continua em frente, tá? E você tem que então ter atenção. Ali em cima ele mostra ao mapinha para você ficar atento. Vamos lá, um pouquinho atento, pronto. Já cheguei, então aqui eu já posso parar o trem. Olha aí olha aí o sinal vermelho apareceu. Me desculpem, tá? Porque eu pensava que esse sinal vermelho, mas agora que eu vi ver o nome, realmente tem passageiros nas linhas. O sinal vermelho, ele raramente acontece quando você não aperta aquele botão, mas de vez em quando em apenas coisa boba. Quando tem um pacote suspeito, como se fosse um ataque terrorista, uma estação que você não pode parar o trem, então quando realmente tem algum passageiro transitando na linha, você tem que parar, porque quando aparece aquele botão vermelho, mas já voltou ao normal. Vamos aqui continuar, fechar as portas, vamos em frente. É um jogo muito legal, tá? Aqui eu estou debaixo da cidade de Paris, né, que o jogo se chama Paris Metrô Simulador. Então estou debaixo da cidade de Paris, nos túneis do metrô. Também algumas linhas, o trem ele fica por cima da cidade de Paris. Tem até uma linha que você dá para ver a Torre Eiffel. É muito legal mesmo esse jogo. Para quem gosta de ser maquinista, de um simulador de trem, é muito legal. Se você tiver em alta velocidade e chegar muito próximo à estação, você abaixa toda a alavanca, porque alguns metrôs, alguns trens, eles vão conseguir parar. Mas se você estiver em alta velocidade, alguns trens são 80 velocidade máxima, outros são 70. Se você estiver na velocidade máxima e você frear com tudo, porque você já entrou dentro da estação, você se esqueceu, alguns podem até conseguir, tá, parar e outros não podem. Então é melhor você botar a velocidade alta quando você estiver saindo da estação. Quando você estiver chegando, você vai abaixando reduzidamente. Vamos esperar o público entrar. Se você fechar a porta, algumas pessoas conseguem entrar. Quando você fechou, algumas pessoas não podem ficar pelo lado de fora. Toda vez que as pessoas entram, o seu número de pontos aumenta, ok? Toda vez que você vai mais rápido, não respeitando o limite de quilômetros, como agora 55 quilômetros, ele não cai. Mesmo se você estiver atrasado de chegar na outra estação, como eu estou, ainda falta 32 segundos. Acho que eu não vou conseguir chegar. Algumas estações são longas da outra, outras são muito perto. Ok? Então só foi para trazer mesmo um vídeo aqui para o canal, depois de muito tempo que eu trouxe. E só para descontrair um pouco, se vocês tiverem assim com vontade de jogar, você deve pesquisar aí, tá? É um jogo bem legal para você se divertir nas horas que você estiver fazendo nada. Eu acho que ele não vai conseguir parar, hein? E eu vou passar direto. Tava conversando com vocês, me distrair,
Consegui até parar. Mas eu passei muito. Vamos ver se eu consigo abrir aqui. Mas ninguém vai entrar. Então eu vou fechar e passei direto. Então foi isso, só foi para trazer mesmo esse vídeo para vocês ver como é um jogo bem legal mesmo. Paris Metrô Simulador, ok? Falou, valeu, tchau, tchau, deixa o like, se inscreve no canal.